Boa noite, irmãos. Eu quero fazer uma leitura que se encontra em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 7. Nós vamos estar fazendo uma reflexão sobre esta passagem e algumas passagens correlatas. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que, diante da tua face, envio o meu anjo, meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que dentre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigos dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Essa passagem é precedida por um momento em que discípulos de João foram enviados a Yeshua e fazem a seguinte pergunta. João manda que eles façam a seguinte pergunta: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então Jesus chamou os discípulos de João. Eu quero aqui introduzir uma suposição minha. Mandou que os discípulos de João ficassem com ele alguns dias. E durante esses dias, os discípulos de João ficaram observando o ministério de Jesus, e Jesus curava leprosos, Jesus curava cegos, Jesus ressuscitava mortos, expulsava demônios e pregava o evangelho aos pobres. Em certo momento, Jesus chama os discípulos de João e diz: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Pois bem, nós temos aqui essa passagem, ela para mim ganha uma importância significativa quando, olhando as Escrituras, nós podemos observar que, se não atentarmos para a Escritura no singular, como um todo, há coisas importantes que passam despercebidas. Exemplo, o ministério de João Batista, visto apenas pelas narrativas do Evangelho, ela é algo assim muito, muito pequeno. Parece que João Batista é aquele homem exótico que, se trajando de forma diferente, foi para a margem do Jordão, um pouco distante das aldeias mais próximas, ali tendo água
abundante à sua disposição, começou a proclamar a mensagem de arrependimento e convidando as pessoas que se arrependessem dos seus pecados e aceitassem o seu batismo. E isso parece que foi uma coisa muito pequena, muito simples, aconteceu assim. João ficou ali alguns meses ou semanas e trabalhou, e veio Yeshua, ele, que era primo dele, e ele batiza. Então o foco passa a ser Jesus, passa a ser Yeshua, e João Batista, em dado momento, reprova a imoralidade do rei Herodes, que vai criar problema para os interesses da sua amante ou amaziada, que era, na verdade, a cunhada dele. Não sabemos se houve uma separação da mulher com o marido, com o irmão dele, e então ele agora estava, amaziado com ela. E no aniversário dele, essa mulher pede que sua filha, provavelmente uma adolescente, dance para Herodes, e Herodes, ali, provavelmente bêbado, com gente importante ao seu redor, inusitado com a beleza da menina e com a perfeição de sua dança, faz uma promessa a ela, e a mãe, então, aproveita essa promessa, esse juramento feito por Herodes, para se livrar de João Batista. E assim João Batista é decapitado. Essas são informações que estão no Novo Testamento. Mas nós precisamos atentar para um fato de que o ministério de João Batista foi um ministério poderosíssimo. Um trabalho extraordinário, como tudo que é conduzido pelo Espírito de Deus. As obras de Deus conduzidas pelo seu Espírito. Deus não trabalha com religiões, Deus não trabalha com políticas, Deus não trabalha com assistências sociais, Deus não trabalha com nada disso. Deus trabalha através do seu Espírito, fazendo tudo o que lhe aprouver. Então aqui, em ato contínuo, Jesus começa a falar de João Batista. E ele começa a falar de João Batista, mostrando a singularidade deste personagem bíblico importantíssimo. João Batista é tão importante que ele é o homem que eu descreveria como aquele que está com um pé na dispensação da lei e o outro na dispensação da graça. João Batista não é profeta, ele é mais do que profeta. Isso dito pelas próprias palavras de Jesus, de Yeshua. Mas, então que foste ver um profeta, sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta. Em dado momento, o evangelista, se eu não me engano, João, fala, de fato, João Batista nenhum milagre, nenhum sinal operou. Mas tudo o que ele falou se cumpriu, todas as suas palavras se cumpriram. Poderoso foi o ministério de João Batista. E o Senhor começa então a falar e a destacar, não elogiar João Batista simplesmente, mas a destacar singularidades de João Batista. A primeira dela está na profecia que fala dele. A gente costuma dizer que a profecia de Malaquias 3:1 é para João Batista. Não, a profecia é para o Machia. Vamos ler aqui. Porque dele está escrito, onde é que está aqui? Mas aqui assemelharei, né? Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E fala desde os dias de João Batista,
desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força apoderam-se dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Está aqui, é essa passagem aqui que eu estava procurando. Então, ele é uma figura singular. João Batista é alguém que tem mais importância ministerial do que Elias, do que Jeremias, do que Ezequiel. Porque a sua função, o seu papel ministerial é de uma importância singular. Ele não apenas era profeta, mas ele era aquele que ia preparar e preparou o caminho de Israel, chamando a atenção do Israel, nação e do Israel de Deus, para si, para que esses, se voltando para ele, João Batista, eles pudessem dizer, ó, não sou eu não, é ele. Eu quero apresentar a vocês aquele que vem após mim, o do qual eu não sou digno sequer de amarrar a sandália dos pés dele. Tamanha a importância dele. E Jesus diz dele que, dentre os que nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Enigmática essa declaração do versículo 11. Eu fico me perguntando se mulher aqui é o ser humano do sexo feminino. Jesus está se referindo ao parto, então ele estaria incluindo até ele próprio. Ou será que Jesus está falando de todas as correntes religiosas que dominaram Israel desde Moisés, Davi, até os dias dele? A mulher, eu quero lembrar aos irmãos, ela é figura da religião. Ela é figura da prática religiosa de fé. Então, ao dizer nascido de mulher, lembremos que Israel é figurado nas Escrituras como uma mulher. A mulher que vai dar à luz a um filho, o dragão procurando devorar o seu filho, e ela foge, é dado a ela asas para fugir e se esconder no deserto. Israel. Então isso explicaria essa comparação de Jesus, que ele não está comparando João Batista. Jesus não é dado a fazer, não é de bom tom fazer comparações. Jesus não está comparando João Batista com Isaías, com Moisés, com Jeremias, com Oséias, enfim, com os profetas que o precederam, não. O que Jesus está dizendo que entre os que nasceram de uma fé, mesmo da fé judaica, ninguém até ali tem uma importância tal qual a de João Batista. E ele diz que desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha o que eu estou falando. Profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Nós, eu acho que já tivemos a oportunidade de falar em outro vídeo que Elias não é apenas um nome próprio, um substantivo próprio. Ele é uma designação ministerial. Se eu não me engano, o significado do nome Elias é ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, é o meu Deus. Ele, não o Baal dos dias do profeta Elias, não os astarotes, não os espíritos do deserto, que nos primórdios da existência do Israel, eles sacrificavam. Então,
eu aproveito para ler uma nota aqui. Essa é a Bíblia Sagrada, produzida pela editora Vozes. Então eles colocam aqui na nota 14, Elias, segundo Malaquias 3:23, é o precursor do Messias. Se Jesus é o Messias, a profecia já deve estar cumprida. Com João Batista, Marcos 9:13, João Batista é Elias, enquanto caminhou diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e dos rebeldes para a sabedoria dos justos, a fim de preparar-lhe um povo bem disposto. Lucas 1:17. Não se trata, portanto, de uma reencarnação de Elias. Eu achei muito oportuna essa nota nessa Bíblia e decidi citá-la aqui. Mas a quem assemelharei esta geração? Agora nós vamos entrar em um aspecto importante. Mas antes eu quero falar mais um pouco sobre João Batista. Eu disse que, olhando as narrativas, parece que João Batista teve um ministério, digamos assim, simplório. Preparou o caminho, apresentou Yeshua, o Machia, batizou o seu primo Machia, e viu o Espírito descer sobre ele e a voz de Deus declarando: este é o meu filho, o meu amado filho. Mas nós precisamos olhar as Escrituras e ver que o ministério de João Batista pode ter sido pouco falado nas narrativas, nos evangelhos, chamados evangelhos, porque o evangelho é um só. São 4 narrativas, o evangelho é um só. Em Atos capítulo 18, no verso 24, nós temos aqui uma coisa interessante. Está falando sobre o ministério de Paulo, o trabalho de Paulo na sua primeira viagem missionária. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia, da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, se João foi o precursor de Jesus, de Yeshua, esperava-se que em todo lugar onde as pessoas se converteram a Yeshua, ele já tivesse entendido o ministério de João Batista e o avanço para o ministério messiânico e o batismo de João. Igualmente, em Atos 19, no verso de 1 a 6, está escrito assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes Paulo: então, em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Yeshua HaMashiach, aí Jesus Cristo, a sua Bíblia, né? E os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizava. Então, nós encontramos aqui que informações que nos fazem perceber que o trabalho, o ministério de João Batista, conduzido pelo Espírito de Deus, ele não só atuou em todo o território israelense, como saiu para além muralhas de Israel. Apolo era um judeu grego, o nome já diz, Apolo, uma divindade grega. Outros discípulos foram encontrados ali em Éfeso também, pregando fervorosamente a salvação em Yeshua, mas batizado apenas com o batismo do arrependimento de João. Não tinham sido cheios do Espírito.
E é importante a gente saber que o trabalho de João Batista cumpriu perfeitamente a profecia a respeito do que ele tinha que fazer para o Mashiach, para Yeshua. E ele fez. Ele preparou de fato o caminho para o Senhor. Aí sim, eu quero passar ao verso 16. Jesus começa a falar agora de Israel. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Muito bem. Então, o que Yeshua está dizendo aqui? Israel nunca quis e não quer estar com Deus. A lei, a Torá, estabelece épocas festivas, simbólicas. Muitas dessas festas simbolizavam eventos que se cumpririam na Nova Aliança, como o Pentecostes, por exemplo. Então, o povo de Israel tem, durante o seu ano, muitos dias de festas. Mas acontece que, olhando para o aspecto profético, quando Deus convida Israel para a festividade em santidade e justiça, Israel não quer. Ele não quer estar com Deus nas alegrias da festa, desde que essas festas sejam feitas em santidade e justiça. Eles não querem, eles não estão com Deus. Quando cantamos, vocês não dançam. E quando clamam, e quando nós tocamos flauta, e quando cantamos lamentações, não chorastes. Então, quando Deus, em momentos de luto, precisa exercer o seu juízo, eles nem assim se arrependem. Essa figura que Yeshua usa para mostrar que o Israel que está aí, esse Israel que ainda hoje está caindo nas graças dos religiosos que se dizem evangélicos, daqueles que se dizem igrejas do Senhor Jesus. Vamos fazer caravana para visitar Israel, porque são pessoas que estão ligadas às aparências, às ações de prazer e de celebração do que é religioso, do que é humano, da religiosidade humana pura e simplesmente. Mas nós precisamos nos voltar para Deus, o Deus que fala e que trabalha em espírito, que atua pelo seu espírito no nosso espírito. E ele profetizou ao Messias dizendo: eu enviarei o meu mensageiro, o meu anjo, que vai preparar o caminho diante de ti. E esse anjo é João Batista, e ele cumpre a sua função. Mas do que adiantou? Pouco adiantou. Alguns foram salvos depois da ressurreição do Senhor, ainda alguns se converteram, alguns deram crédito, mas só depois do Pentecostes, depois de cumprida a festividade de Pentecostes, na descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, é que a coisa vai de fato deslanchar, né? Porque o Israel carnal, esse Israel para quem os religiosos do Ocidente, em particular do Brasil, voltam suas atenções.
o terceiro templo. Que terceiro templo? É o templo que o anticristo vai se assentar nele. Porque Deus não tem templo feitos por mãos humanas. Será que precisa se desenhar? Paulo fala isso no seu discurso em Atenas, aqui mesmo no texto que nós lemos, em Atos capítulo 19. Em Atos 7, Estevão diz essas mesmas palavras. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O céu é o seu trono, a terra o estrado dos seus pés, diz Estevão. Olha a grandeza, a glória do que Estevão está descrevendo. Se o céu é o trono, o que é o trono? É o lugar onde o rei senta. Imagina o palácio desse rei dos reis, desse Deus. Porque o céu, isso que a gente vê ou imagina, ou temos nas escrituras a descrição, é trono. É trono. Para um Deus da grandeza que tem o nosso Deus. Mas aqui assemelharei a esta geração. Existe uma casta de demônio nos desertos da Palestina. Ou pelo menos existia naquele tempo. Em que uma das práticas desses espíritos malignos é fazer a pessoa se abster de alimentos. E os sacerdotes, os escribas, tendo conhecimento disso, que isso não era particular, isso não é. Quem tivesse envolvimento com religiões conhecia a influência e a possessão desses espíritos. E João Batista, dado a sua vocação espiritual, dado o seu ministério, era um homem que seguia rigorosamente a dieta da lei, da Torá. E João não bebia vinho. E supõe-se que alguns dias da semana, toda semana, João Batista jejuava. E eles, não tendo o que dizer contra João Batista e temendo até o povo, quando pensavam em atentar contra a vida de João Batista, diziam que ele é um endemoniado. O cara não come, não bebe vinho. Olha como é que ele se veste. Chamavam de endemoniado. Jesus fala isso aqui. Jesus já não fazia jejum, Jesus não jejuava como João Batista, e Jesus bebia vinho. Aliás, Jesus usava muita tática das refeições para se aproximar das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem sabe foi num almoço que Jesus se aproximou de Maria Madalena e libertou aquela mulher de 7 demônios. E então, eles acusavam Jesus de ser comilão e beberrão. Fazer o quê? Não temos o que dizer, a gente inventa o que tem. Essa é a filosofia de Israel, quiçá seja até os dias de hoje. Agora, ele vai falar de algo muito importante, o Senhor Yeshua. Ele vai falar sobre o juízo que paira sobre aquela geração e, por fim, sobre o Israel físico. Mas antes, nós precisamos falar do ministério evangélico, do ministério não cristão, de cristianismo, que eu não me identifico com isso, mas do ministério messiânico, que fala que nós devemos ser simples, não devemos estar voltados para as questões materiais. O materialismo não deve ser uma prática encontrada no meio dos discípulos da comunidade do Messias, que chamam igreja. Eu estava lembrando, ao ler esse texto e pensar nessa mensagem, das palavras do Senhor em Mateus capítulo 6, esse trecho que pertence, chamado ali o Sermão da Montanha. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita,
para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. A gente vê igrejas aí, quando há um desmoronamento, uma barragem desmorona, ou uma enchente, que faz questão de mostrar caminhões baús com cesta básica, e as cestas mostrando aquela figurinha vermelha, que eu não sei se é uma pomba, não sei se é um morcego, não sei se é um Drácula, sei lá que demônio é aquilo ali. Para mostrar que é eles que estão fazendo. Onde está o ensinamento? Diz mais ainda. Vamos olhar outras coisas importantes aqui. E não sejais, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Olha, as igrejas que dizem ser corpos do Senhor, que gosta de chamar as batistas, por exemplo, fazem muito isso. São muito dadas a isso. O irmão fulano de tal vai fazer a oração deste momento, vai fazer a oração para a ministração da palavra. Aí vai a pessoa lá na frente para pegar microfone e todo mundo olhando. Olha só o que diz. Se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E a gente vê aí as pessoas formando caravanas para ir para o Israel apóstata. O Israel da mentira, porque tudo ali é mentira. A igreja do Santo Sepulcro, mentira. Ninguém pode provar que foi ali que Jesus foi sepultado há 2040 anos atrás, 2030 anos atrás. O lugar onde Maria, depois de ter Jesus de madrugada, ficou com um bebê, com Jesus. Mentira! O lugar da cruz, onde foi colocada a cruz, mentira, tudo mentira. E vai gente para lá. Já conheci pastores que foram para lá, diz que chegando lá, lá que eles se converteram de fato. Quase desmaiou, se derreteu em lágrimas de emoção, porque teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Quer dizer, então, que a experiência que teve aqui foi mentirosa? A experiência na Babilônia que foi verdadeira? Que é o que aquilo lá é. É o que aquilo lá é. O Israel que será salvo é o Israel de Deus. É a comunidade de Deus composta por judeus convertidos, salvos no Machia, e judeus e crentes gentios convertidos. Quando Yeshua diz ao pastor lá da igreja, em Apocalipse 3, porque puseste à prova os que se dizem judeus e os achaste mentirosos, porque não são. Não está falando de ser judeu natural de Israel, não. Está falando de ser o verdadeiro judeu que Paulo fala em Romanos, pois não é judeu aquele que é nascido na carne, mas sim aquele que é salvo por Yeshua. Ser judeu é ser espiritual. O verdadeiro salvo é o verdadeiro judeu. E esta geração a que semelharei? Mais adiante, no capítulo 12, a partir do verso 43, o Senhor diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos estados desse homem piores do que os primeiros. Assim
acontecerá a esta geração má. Eu, durante algum tempo, li essa passagem como que Jesus tratando da possessão de uma pessoa, pura e simplesmente. E já ouvi muitas pregações seguindo esta mesma linha de raciocínio. Só que esse último parágrafo aqui chamou muito a minha atenção. Que Jesus não está falando de uma possessão pessoal pura e simplesmente, o que também é real e verdadeiro, mas é importantíssimo olharmos para a cláusula final, onde ele diz: assim acontecerá também a esta geração má. O autor da epístola aos Hebreus começa a sua palavra falando sobre o Filho, falando sobre a glória do Messias, e que ele é o construtor de tudo, mostrando que ele é Deus. E no capítulo 6, ele faz uma advertência. Ele lembra daí porque, em um tempo em que não se usa mais o termo hebreu, e sim judeu, ele faz a sua epístola e escreve aos Hebreus. Porque aquela epístola aí, você, irmão, que prega, presta atenção nisso aí, nessa informação que eu vou te dar. Ela é primeiramente, para os crentes judeus, para os crentes hebreus. E se aplica também a nós, gentios. Claro, é a palavra de Deus. E o Senhor aqui, ele nos fala que depois de tanto trabalho, de tanto empenho de Deus, para que Israel se arrependesse e de fato se convertesse, e assim permanecesse, abandonasse aquela saga do Israel que peca, e vem a punição de Deus, eles sofrem, se arrependem, clamam, e Deus envia o perdão e a restauração, e assim foi durante 3.000 anos, mais de 3.500 anos. Agora, não mais. O Deus se fez carne, ele preparou um corpo, um tabernáculo para si, e andou entre nós, andou entre eles, e falou a eles, os judeus, e mostrou para eles a porta da salvação de forma nunca feita antes. E eles não só rejeitaram, como ainda insultaram Yeshua. Eles disseram que o Espírito que operava os milagres e os sinais em Jesus era o Espírito de Satanás. Eles chamaram o Espírito de Beelzebu. E ele adverte: olha, toda palavra e todo pecado aos homens podem ser perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Não tem perdão. Então a casa que é dito ali, unindo aquela passagem do capítulo 12, a partir do verso 43, com esta passagem aqui, quando Jesus diz: a quem compararei esta geração? Mas a quem assemelharei esta geração? A quem assemelharei? E lá ele diz: assim acontecerá com esta geração. A partir da ascensão do Senhor, a partir da ida do Senhor para a glória, os apóstolos saíram proclamando o evangelho da salvação, fazendo cumprir tudo que o Senhor ensinou no seu evangelho. A simplicidade, não se apegaram ao materialismo, nada de templos suntuosos. Irmãos, para que certas coisas que fabricam, que fazem, que constroem aí verdadeiros monumentos a Moloque? Não tem pobres, crente salvo de verdade? Não digo que a igreja se volte para ajudar o mundo ímpio, para estar levando quentinhas para drogados que não querem largar a vida de drogas,
não querem largar a vida de vadiagem, não querem compromissos sociais, não querem assumir sua cidadania. Mas os crentes, será que não tem crente passando necessidade? Será que não tem? Para se investir milhões de reais em tempos para isso que nós vimos ontem ali, na tal da passeata para Jesus. Aquela coisa demoníaca. Para quê? Para botar político? Para botar artistas em cima do púlpito? Ou do palco? Seja lá, é tudo igual. Para colocar político lá. Para daqui a quase 2 anos estarem pedindo votos para políticos. Coisas que não convêm ao mensageiro, ao pregador da palavra. Veio o Filho do Homem. João era endemoniado porque não comia e não bebia vinho. Jesus disse: eu sou um comilão e um beberrão que gosto de mesa com pecadores e publicanos. Nós precisamos atentar para o nosso chamado. João Batista foi bem-sucedido, João Batista foi feliz. Morreu quando o seu trabalho tinha se cumprido, quando a sua obra tinha sido consumada. E em cima da obra que João fez, o Senhor Jesus iniciou o seu trabalho com a situação toda preparada, com o campo todo preparado, porque João veio antes dele e trabalhou. E quantos de nós não estamos sabendo desempenhar o nosso papel? Não estamos sabendo viver o evangelho do reino. Não queremos mais a vida de simplicidade. Não queremos mais falar contra o pecado. Não queremos mais ter uma vida de autoridade para ir ao endemoniado quando este for um escravo do espírito maligno, for um cativo da possessão. Porque tem aqueles que andam com o demônio porque gostam. Esse não quero nada com esse. Eu fui na rua ali, como mencionei, que eu vi o grito da menina, parecia que ela estava possessa. Ela urrava. Ora, ela urrava e urrava e urrava e urrava. Eu não sei como que a vizinhança toda já não estava na rua. Eu pensei que ser um caso de possessão, eu fui lá. Chegando lá, eu vi que se tratava de pessoas religiosas e constatei que não era esse o caso. Porque nós somos chamados para o evangelho da salvação. O evangelho que deve ser pregado aos pobres. Digam a João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Aos pobres. Então, meus irmãos, nós temos aqui na Bíblia um quadro perfeito para nós seguirmos a doutrina, seguirmos a regra estabelecida pelo nosso Pai Celestial. Olhando e vendo que todos que nos antecederam e foram descritos na palavra de Deus para nosso exemplo, cumpriram bem a sua missão. João Batista foi um ser extraordinário. Não se tem notícia de que esse homem tenha saído de Israel, mas ele fez discípulos com uma autoridade que o seu trabalho estava lá na Ásia. Lá em Éfeso tinha gente pregando o evangelho e que só tinha conhecido o batismo de João Batista, não tinha nem ouvido falar que Jesus tinha batizado também. E com o seu batismo é doado o Espírito Santo. E os apóstolos, mas peraí, poxa, que bom, vocês pregam bem, vocês ministram a palavra, que maravilha.
Vocês já receberam o Espírito Santo? Tem Espírito Santo? Vocês foram batizados, cara. Nós fomos batizados no batismo de João. Não, aguenta aí que eu vou explicar para vocês. Nós precisamos olhar isso e seguir como exemplo, irmãos. Tem muita gente vivendo errado aí. Tem muita gente aí que não está preparada, e quando a luta vem, quando a pancada vem, quando o atropelamento das trevas pega, a pessoa fica toda arrebentada. Porque não tem estrutura. Não tem estrutura. E aqui nesse primeiro texto, dando ênfase a João Batista, a seu ministério, um ministério glorioso, que preparou o caminho para o Rei dos Reis, para o Machia, fazer a sua obra de redenção, de resgate, de salvação, começando pelas ovelhas perdidas da casa de Israel e chegando até Enoque aqui 2000 e tantos anos depois. E eu quero incentivar você a olhar para as Escrituras e não seguir o exemplo das religiões. Se você congrega em uma denominação que vive fazendo isso, que vive preocupada em templo, precisamos construir um templo no quilômetro 54, precisamos enviar um missionário para a Rússia. E, irmãos, olha só, tem muito campo missionário no Brasil ainda. A questão é, você está preparado? Eles estão preparados? Teu pastor está preparado para preparar? Porque se ficarmos voltando nossos olhos para a religião, recentemente, como comentei no vídeo anterior, tive vendo uns vídeos aí, vi pastor conversando com um rabino, e que perda de tempo, irmão. Que perda de tempo ficar batendo boca com rabino, querendo convencer rabino. Eles odeiam Deus. Botem isso na cabeça de vocês, pastores. Judeu odeia Deus. Eles têm ódio de Deus. Ódio. Sabe o que é ódio? Eles têm ódio de Deus. Eles amam o Deus que eles criaram para eles. Eles amam o Deus que eles formaram para eles e colocaram no seu coração, no trono do seu coração, o Deus segundo as suas conveniências. Mas o Altíssimo, eles não querem saber do Altíssimo. Ele veio, ele se encarnou. Eles não tiveram outra ideia. Mataram o humano que foi ressuscitado porque a morte não tinha poder para contê-lo. E ele falou, assim será com essa geração. Eles rejeitaram a lei, eles rejeitaram os profetas, e eles me rejeitaram. Eu limpei a casa, eu prendi o valente, e saqueei os seus bens, a minha parte. As primícias eu peguei. Agora eu vou sair. E eles me rejeitam. Pois o estado deles será 7 vezes pior do que o que foi. E nós tivemos aí Roma. Depois de Roma, quase 2 milênios de dispersão, sem cidadania, sem nacionalidade. A cidadania só mantida para quem sabia o que era, mas espalhados na Europa, né? Na região da Espanha, Inglaterra, França, e a parte da Alemanha, até 1948. Aí veio, de novo, olha só, como a casa continua vazia. Veio Hitler, veio o nazismo. Eles se arrependeram? Continuam na dureza do seu coração. O que está acontecendo, ouço dizer, é que tem muitos se convertendo a Yeshua, tem muitos sendo salvos pelo Espírito. Mas isso não tem relação de Deus com a nação secular, o Israel carnal.
Deus tem seus eleitos, seus escolhidos, aqui e lá. Que possamos estar alertas, estar atentos, para vivermos verdadeiramente o Evangelho da Graça. O Evangelho segundo o Evangelho, e não segundo a doutrina dos homens. Um bom fim de semana e que Deus abençoe sua vida.